E por que tratar então esse tema identidade? Todos nós sabemos que entre ali as passagens da adolescência para a juventude, naqueles meios ali, algumas pessoas têm o que nós conhecemos como crise de identidade. E essa crise de identidade é a dificuldade em perceber as suas características mais fortes, ou então de definir como esse adolescente para jovem vai ser, qual vai ser o jeito dele, como ele vai ser a partir dali. E para a gente poder nortear um pouco aqui a nossa conversa, identidade, por definição, numa definição bem básica, é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das suas características individuais. Ou seja, identidade é um conjunto de características de uma pessoa que vão fazê-la ser reconhecida por quem ela é. Para exemplificar um pouquinho, se você chegar atrasado aqui no culto, você passa da porta e escuta que tem alguém aqui já pregando. Pelo jeito de falar, pelo tom de voz, pela própria voz, você vai saber que é o pastor Wagner. Por quê? Porque esse conjunto do jeito dele falar, da voz dele, da entonação que ele fala, vai caracterizá-lo como ele mesmo. Ou se você chegar no período do louvor e tiver o Wesley cantando, você não precisa vê-lo para saber que é o Wesley cantando. Pelo jeito de cantar, pela voz, você vai saber quem ele é. Isso é fácil, certo? Você só vai ter dificuldade se você vê o pastor Wagner caminhando em frente à igreja e falar, olha, o pastor Té estava em frente à igreja hoje. Aí é um problema, porque são características imensamente diferentes, certo? E então, Jesus tinha também as suas características. Jesus tinha o seu jeito próprio que faziam com que soubessem que ele era Jesus. Ele tinha o seu jeito de ensinar, o seu jeito de falar, os lugares por onde ele passava. As pessoas sabiam quem ele era. Mas dentre as crises de identidade que a gente vê hoje, existe basicamente alguns pouquíssimos métodos de tratamento para isso. E o mais adequado, o mais indicado para situações de uma crise de identidade, ou você que já passou dessa fase de adolescência para a juventude e que tem ainda alguma dificuldade em entender quais são as características que te definem, o melhor a você fazer é buscar alguém de identidade forte e que você possa olhá-lo e tê-lo como espelho para você e você ir construindo a sua vida, o seu jeito, a sua identidade a partir daquela pessoa. Isso é muito comum de acontecer. Por isso, às vezes, também aquelas pessoas que ficam numa sina de ser igual a um artista, a um cantor, e fazem tatuagem igual, cortam cabelo igual, usam roupas iguais, porque é uma personalidade, um conjunto que aquela pessoa admira, e aí passa a segui-la para tentar se achar um pouquinho melhor na vida. Então, hoje eu queria te incentivar a que você tivesse uma identidade a seguir, que você tivesse uma pessoa de identidade forte e que você pudesse olhar para essa pessoa e tê-la como um espelho na sua vida, de uma forma que essa identidade não pare apenas em você, mas que ela prossiga por todas as pessoas que estão perto de você. É basicamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Amém? Os irmãos estão interessados em saber um pouquinho sobre isso? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, começaremos no versículo 5. Todos acharam? Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, por tudo que já vimos e ouvimos aqui, Senhor. E eu peço, Pai, que apesar de mim, o Senhor me use, acima de tudo, a sua palavra, para moldar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu separei então uns 3 básicos pontos para nós definirmos o que seria uma identidade perfeita, uma identidade a ser seguida, apesar de que Jesus, por ser Jesus, já deve ser seguido, certo? Mas existem algumas características nele, algumas características expressas na Bíblia, que vale muito a pena nós seguirmos e de alguma maneira que as pessoas possam olhar para nós, reconhecer características de Jesus também e serem transformadas através da nossa vida. E a primeira delas, que eu vejo, pode ser um pouco óbvio, mas uma identidade bem definida de Jesus como Filho de Deus era saber quem Ele mesmo era. O texto vai dizer que mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, temos a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Todos a mesma essência, mas pessoas diferentes. É o que a gente costuma brincar, 3 em 1, né? São 3 personalidades em uma pessoa só. Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo encarnado em forma humana. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas nunca deixou de ser Deus. E Ele, sabendo quem Ele era, sabendo a sua missão, sabendo o porquê dele ser Ele mesmo, Ele deixa toda a sua glória, e Ele ali, entre a Trindade, é já o determinado por Deus a vir à terra, e Ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu ser igual a Deus, e toma a forma humana, uma forma comum, uma forma como todos nós, e vem à terra para cumprir a missão dele. Ou seja, uma primeira característica de uma identidade bem definida é você saber quem você é, você saber o porquê você é você. Algum motivo há em você ser você mesmo. É um pouquinho esquisito essa frase, mas vai pensando nela aí durante o sermão. Há um motivo de Deus ter escolhido você para ser você. E aí, como é que você sabe esse motivo? Aí você tem que falar diretamente com Ele. Lembram-se do Salmo 139? Que Davi vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, e ali durante o transcorrer do Salmo, ele vai pedindo para que Deus faça um raio-x nele, mostre para ele o que há de bom e o que ele tem que melhorar. E assim é como nós também. Se você precisa de alguém, de uma identidade, de alguém com características fortes para ser seguido, para que você faça como espelho, Jesus é o melhor deles. Começando por ele saber quem ele é e o porquê, a razão dele ser ali o Deus Filho e deixar a sua glória e vir para a terra para fazer o que ele tem que fazer. Certo? Amém? Todo mundo comigo? Então tá bom. Esse seria a primeira identidade, a primeira característica que eu destacaria para os irmãos. Se você precisa ter um espelho para você seguir, comece por sabendo quem Jesus é, o que Ele fez, e sabendo que tudo que Ele fez e tudo que Ele foi, era Ele tomando a sua identidade, tomando o seu lugar para seguir no plano de Deus quem Ele deveria ser. Certo? Em segundo lugar, uma característica de uma identidade bem definida, é aquela que se torna perceptível. Do mesmo jeito que você consegue identificar uma pessoa que não tem
a sua identidade bem definida, que tem algum transtorno de identidade, você também sabe definir pessoas que sabem quem são e que têm aquela identidade forte e que às vezes você escuta uma história, alguma coisa que aconteceu e alguém te conta aquela história e você sabe até descrever quem é aquela pessoa que estava junto nessa história só pelas características de ouvir falar o que aconteceu ali. Existe isso, né? Minha mãe é mestre nisso. Às vezes ela erra. Quebrou alguma coisa em casa. Foi o Guilherme, certeza. Talvez por ser desastrado. Ou alguém saiu de casa e esqueceu todas as luzes apagadas. Com certeza foi o Vinícius. Como é que a gente sabe disso? Acesas. Desculpa. É o frio, irmãos, é o frio. Tá pegando no tranco ainda. Mas se deixar todas as luzes acesas, dá para saber que foi o Vinícius, porque o bichinho para ser esquecido. A gente sabe disso pelas características dele, e essas características se tornam perceptíveis. Agora, quando nós decidimos seguir a Cristo, e então encarnar as características dele, seguir a identidade de Jesus, isso é perceptível aos outros também. Se você diz que é cristão, legal, você é cristão, você diz seguir a Cristo, tudo bem. Agora, quando você mostra ser um cristão, é diferente, porque isso já virou parte da sua identidade. E eu quero convidar os irmãos a voltar um pouquinho em suas Bíblias e abrir no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13. E diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo então Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Há algumas características dessa passagem interessantes. Primeiro, Jesus chega a Cesareia de Filipe. Filipe era filho do imperador Herodes. Ele comandava tudo ali naquela cidade, tanto que mudou o nome da cidade por 2 vezes. Mudou primeiro para Cesareia e depois para Cesareia de Filipe, para mostrar que ele era o cara que mandava naquela região. E uma característica dessa região, dessa cidade, é que era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade cheia de deuses falsos, cheia de deuses inventados por ali. Então Jesus chegando, pergunta aos seus discípulos: olha, quem aqui estão dizendo que eu sou? E olha as respostas. Alguns dizem João Batista, Elias ou Jeremias. Se você parar para pensar um pouquinho sobre a história desses homens e sobre o que a Bíblia relata sobre esses homens, você vai lembrar, você vai ler que foram homens que fizeram alguns feitos, homens que tiveram seu papel significante e que de algum modo fizeram coisas extraordinárias no seu período pela permissão de Deus. Então as pessoas batem o olho, as pessoas de fora, de longe de Jesus, que não andavam perto dele, batem o olho e dizem: esse aí é mais um que faz algumas coisas diferentes e que chegou aqui. É mais um desses que por algum motivo fez alguns milagres, tem uma trajetória por algumas cidades, diz ser o Filho de Deus, curou algumas pessoas, então ele deve ser aí o Elias, deve ser mais algum que fez alguma coisa diferente por aí. Mas quem está perto dele, quem está andando junto dele, não para só nessas características, digamos, externas, do que acontecia no meio do povo, do que acontecia entre a multidão. Essas pessoas param e destacam
que Pedro, impulsivo como era, já chegou e já respondeu pelo grupo, falou: você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. As suas características, por mais que tenha alguns feitos, curas, milagres, mas você é o Filho do Deus vivo. Não apenas pelo que você faz, mas por quem você é, já sabendo quem Jesus de fato era. E aí eu te pergunto, se você tem algumas pessoas no seu ambiente de convivência, seja na sua família, seja vizinhos, amigos, e que por algum problema não conseguem identificar bem a sua identidade, não conseguem definir a sua identidade, ou entender qual é aquele conjunto de características que vai defini-la, e essa pessoa tem algum problema em relação a essa parte, está passando por momentos difíceis, porque se você conversar com alguém que passou por algum problema como esse, a pessoa sofre, realmente sofre por não saber distinguir quem ela é. E então você está perto dessas pessoas, e aí essa pessoa decide tomar você de espelho para seguir e dizer: essa é uma pessoa que tem um conjunto de características que me agrada e eu quero ser igual a ela, eu vou olhar para ela. O que será que essas pessoas conseguiriam falar sobre você? O que essas pessoas perceberiam sobre você? Uma identidade bem definida é aquela que se torna perceptível também àqueles que estão perto de você. Será que talvez as pessoas iriam olhar para você e dizer qualquer coisa genérica, alguma coisa que você fez? Ou, por exemplo, me olhar e dizer: o Guilherme é aquele carinha que está lá na frente nos cultos da Juba. É ele que está lá. Ou chegar perto de pessoas e falar: olha, quem você acha que eu sou? Lógico que aqui é uma comparação totalmente diferente. Mas quem eu sou aqui perto de você? E aí a pessoa vai olhar e te dizer, vai falar: você é o Guilherme. Ontem nós estávamos na igreja numa programação lá dos jovens, e aí eu já pensando em tudo hoje como seria, cheguei para minha namorada depois do culto, olhei para ela assim e falei: amor, quem você disse que eu sou? Ela falou: para de besteira, vamos limpar o templo, tem que deixar tudo pronto. Aí eu fui tentar de novo. Depois cheguei: não, mas sério mesmo, quem você disse que eu sou? Eu falei: você é o Guilherme, filho do Vânio, filho da sua mãe, é você. Por andar perto de mim, ela sabe que eu sou eu. É meio óbvio isso, mas faz uma diferença. Sabe que eu sou eu. Da mesma forma que eu batendo o olho aqui de cima para várias pessoas, sei definir muito bem quem são essas pessoas. Não tão bem quanto aqueles que estão convivendo e tal. Mas se eu estiver aqui na frente, ver um rapaz entrando todo de preto, eu sei que é o Bruno. Não vou esperar o Bruno chegar com uma camisa rosa fluorescente e falar: nossa, só o Bruno ali. Não. Característica dele. Conjunto de coisas que vão identificá-lo como o próprio Bruno. Então, se você tem alguma pessoa que precisa de ajuda em algum momento por causa disso, por algum tipo de problema, qual é a identidade que você tem passado? Quando a gente toma Jesus como espelho da nossa vida, e como alguém que nós vamos olhar para Ele e tentar imprimir em nós todas as características dele, e que assim nós possamos impactar essas pessoas, a gente consegue passar não uma identidade apenas da minha personalidade, mas sim da identidade do próprio Jesus para essas pessoas. Assim como os discípulos sabiam que ele realmente era, não só pelo que ele fazia, mas sim por quem ele era. E aí você tem algumas atividades para entender Jesus e suas características. É lógico, se você não pegar para ler a sua Bíblia, você nunca vai conseguir transparecer as características de Jesus e a sua identidade para outras pessoas. Se você não vem a EBD, propaganda, se você não vem a EBD, você não participa das aulas, você não estuda, você não conversa com seus irmãos, você não vai saber passar a característica de Jesus para outras pessoas. A identidade de Jesus é uma identidade bem definida. Se você não tem comunhão com Deus, no sentido de parar um dia em oração e leitura da Bíblia, não tem como fugir disso, você não vai conseguir de jeito nenhum passar a identidade de Jesus ou
se apropriar das características de Jesus e ser reconhecido como alguém próximo a Ele. Essa que é uma das questões principais aqui. Se a gente não conhece a Deus, nós não temos como falar de Deus, de Jesus, principalmente não temos como transparecer Jesus. Em algum momento da história, existiu um homem chamado Estevão. Todos se lembram dele? Estevão, por perseguições, foi apedrejado, morto a pedradas, e depois de um tempo, a igreja que estava naquela região, pela perseguição forte que acontecia ali, depois do apedrejamento de Estevão, essas igrejas se dispersam. Algumas vão para cidades mais afastadas, outras para cidades mais perto, mas existia uma igreja especial que se reuniu em Antioquia. E essa igreja conseguiu transparecer as características e a identidade bem definida de Jesus ali onde ele estava. Então eu quero te convidar a ler comigo Atos capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26, vai dizer o seguinte: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosamente a multidão. Em Antioquia foram os primeiros discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Vocês se lembram o que significa o termo cristão? Seguidores de Cristo ou pequenos cristos, algo que vai lembrar como pessoas que seguem a mesma linha de Cristo, pessoas que o seguiam. E essa igreja, depois de ensinar aquelas pessoas, depois de viver o verdadeiro ensino de Jesus, elas são chamadas de cristãos. E aí está uma outra coisa interessante. Essa igreja não precisou ficar gritando aos quatro ventos, dizendo: nós somos seguidores de Cristo, nós somos miniaturas de Cristo. Mas por suas características, pela identidade de Jesus que eles expressavam naquela região, as pessoas os chamaram de cristãos. Você já passou por uma experiência de estar perto de alguém e essa pessoa do nada vira num grupo de pessoas, diz: vou para a igreja. Eu trabalhei numa empresa, numa fábrica muito grande de Mauá, e aí a gente tinha todo dia uma atividade chamada DDS, Diálogo Diário de Segurança. Coisa de segurança do trabalho, prevenção de acidentes e tal. E um dia eu fui fazer esse DDS com aquelas pessoas, e aí tinha um deles lá que todo santo dia ele saía da empresa, ia ao bar da esquina, que curiosamente chamava Bar de Jesus, e ele ficava lá no Jesus o dia inteiro. E um dia ele chegou na empresa, estávamos nesse DDS, e ele falou assim: olha, amanhã eu vou para a igreja. E todo mundo falou: que você vai no Jesus todo mundo sabe, mas é o outro, é o da esquina, é lá no bar. E aí todo mundo virou assim e falou: mas você vai para a igreja? Ele falou: eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus. E aí todo mundo ficou naquela situação, e nós tínhamos um pequeno grupo na empresa, que às vezes eu participava com o pessoal. E aí todo mundo estava olhando para ele quando ele disse: eu sou cristão, acredito em Deus. Todo mundo virou para mim, esperando alguma coisa, alguma reação. E aí nós passamos lá aquele momento. E ele precisou por muito tempo, depois de realmente ter se convertido, ter ido com a família para a igreja, ele passou muito tempo dentro da empresa tendo que se autoafirmar cristão para aqueles que o conheciam antes e sabiam como ele era. Não teve uma pessoa que chegou e disse: olha, você é cristão. Lógico que depois, uma empresa grande, as pessoas vão passando ali, vai tendo uma troca de pessoas. Quem chegou depois, convivia com ele, sabia dizer, falou: você é crente, né? Você é diferente. A gente costuma usar o termo crente em vez de cristão. Você é cristão, tem alguma coisa diferente aí.
Aquelas pessoas sabiam dizer que tinha alguma coisa diferente, ele ali não precisava ficar se autoafirmando toda vez cristão, toda vez seguidor de Cristo. Lógico que com o tempo ele foi mostrando ser diferente, mas no começo ele passou um apuro grande lá. E nós? Será que se nós estivermos na nossa casa, nos reunirmos com vizinhos um dia, ou então com a EBF que tivemos aqui, parabéns irmãos, eu acompanhei pelo Facebook, foi muito legal. Será que você entregando um panfleto, um convite para a EBF, seu vizinho tomou um susto e falou, nossa, mas fulano é crente? Você é cristão? Você vai numa igreja? O que você está fazendo na igreja? Será que a gente também precisa se autoafirmar cristãos toda vez e ficar lá dizendo, eu sou seguidor de Cristo, ou acredito em Jesus, ficar toda vez lá batendo? Se esse for o seu caso, eu quero te incentivar a estar mais firme com Jesus, a ler a Bíblia mais e aprender a imprimir em você essas características de Jesus, para que você possa mostrar para todos um bom exemplo a ser seguido, uma identidade bem definida, que pode servir como espelho para todos. Amém? Eu quero encerrar com uma história, um missionário chamado David Livingstone. Pelo menos eu acho que se fala assim. Como? Livingstone. Esse missionário, quando jovem ainda foi para a África, foi pregar na África, no interior ali da África, passou por várias cidades, e para os nativos das tribos, ele era como uma espécie de fugiu a palavra. Vamos voltar. O que esse missionário fazia? Além de falar de Jesus para os nativos, além de ensinar sobre Jesus para os nativos, ele tinha algumas outras atividades, como, por exemplo, ele estudava raízes daquela região para saber o que poderia ser comestível ou não, numa tribo que vivia de caça e dos perigos da caça na África. Ele descobriu algumas raízes que poderiam ser comidas. Não sei se um botânico, alguma coisa assim, foi essa palavra que me fugiu. Mas David passou um bom tempo na África, perdeu sua esposa lá por uma febre, por alguma doença que ela teve, continuou na África por um bom tempo desenvolvendo o trabalho, falando de Jesus, expressando as características de Jesus, mostrando Jesus como uma identidade muito bem definida a ser seguida. E um dia ele foi encontrado morto, já com idade avançada, ajoelhado ao lado de sua cama. E por tradição daquele lugar, o corpo seria mandado de volta, mas as pessoas da tribo tiraram o coração dele e enterraram perto da tribo, como alguma coisa que queria dizer que a essência dele ficou ali, pela questão do coração, e o corpo dele voltou para sua cidade, para a Escócia, para ele ser enterrado lá. Um tempo depois, um grupo de missionários foi enviado para o mesmo lugar onde David trabalhava, para prosseguir o trabalho missionário no interior da África com as tribos. E quando eles chegaram lá, eles reuniram aqueles nativos e começaram a falar sobre Jesus, começaram já com a Bíblia mais descaradamente, mostrando para eles, falando sobre Jesus. E para a surpresa deles, os nativos daquela tribo falavam assim, essa pessoa que você está falando, ele já passou por aqui já. Essa pessoa que tem esses ensinos, pessoa de humildade, pessoa que vive entre as pessoas, pessoa acolhedora, inclusive ele não só passou por aqui, como ele morou aqui próximo. Ele morava aqui com a gente, o coração dele está enterrado aqui. E os missionários lá tentavam dizer, olha, não, esse não era Jesus, você está confundindo. Até entenderem que a vida de David naquela tribo, ali no interior da África, foi uma vida que demonstrou tanto a identidade de Jesus para aquelas pessoas, que eles já não conseguiriam mais fazer nenhuma distinção entre aquele missionário e entre Jesus. Será que um dia a gente consegue transparecer a identidade de Jesus de uma maneira tão forte, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, olha, esse é sim um seguidor de Cristo. E se o mundo precisa de pessoas para se espelharem, que seja através de nós, demonstrando a identidade de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos.
Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa atuar nas nossas vidas e mudar os nossos corações de uma forma, Pai, que nós possamos cada vez mais seguir o Senhor, buscar ao Senhor, aprender do Senhor. E que, Pai, nós possamos conhecer o Senhor a um ponto que nós possamos pegar as suas características e demonstrar a sua identidade para todas as pessoas, mostrarmos sermos realmente cristãos para todas as pessoas e que a nossa vida possa servir de impacto do Senhor na vida de outros, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa manhã, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.